Deus abençoe. Eu queria, antes de vocês ouvirem É um longo pronunciamento do pastor Crevi. Creve ou Crevi? Creve. Crevi. Eu gosto mais do Crevi. Do Crevi Caetano de Neves Paulista. Aí já está identificado que é São Paulo. Antes de ouvir esse, é um longo pronunciamento, mas nós tiramos um trecho que ele mesmo indicou para nós. Ele fala com respeito à obra na Amazônia. Ele deve ter ouvido ali o irmão Zeca, ex-coroinha. Eu quero ler então, se você tem o livro 2 pontos, você pode acompanhar comigo. Na página 123. Tem a ver muito com esse pronunciamento do pastor Crevi. Pronunciamento corajoso, autêntico, oportuno, principalmente por ser proferido através de um ilustre pastor, como o irmão Caetano. Na página 123, o clamor. Os campos já estão brancos para a ceifa. Não pode haver de nossa parte escusas, adiamentos ou negligências. O ide de Jesus ainda ecoa e é urgente. Quando Deus chamou Paulo para ir à Europa, mostrou-lhe em visão um varão macedônio que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16. O apelo feito por aquele personagem representava todos os anseios, angústias, decepções e sofrimentos que os povos europeus estavam vivendo naquele tempo por não conhecerem o caminho da salvação. Esse clamor ainda hoje se ouve. É o clamor dos que ainda não foram alcançados pelo amor de Cristo. Isto deve representar para nós motivo real para realizarmos urgentemente a obra missionária. E qual será a sua resposta diante desse imenso desafio? De que forma você pode contribuir para a expansão do reino de Deus? Qual é a sua parcela de contribuição a este empreendimento divino? Página 124. A grande comissão deve ser prioridade na vida de cada cristão. O alvo dessa comissão é alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Mostrar ao pecador o desastroso fim de uma vida sem Cristo e o difícil, porém glorioso, caminho da salvação, tirando de nossas mãos o peso do sangue das almas em clamor. O campo que clama pelo nosso testemunho vai desde a cidade onde vivemos até os confins da terra. Esta é a ordem do Senhor Jesus, cabe aos seus servos cumpri-la. Na página seguinte, pesquisa. O cristianismo soma apenas uma pequena porcentagem da população mundial. Aproximadamente metade da população mundial desconhece o Evangelho. Mais de 30 nações possuem menos de 1% de evangélicos. Segundo o pesquisador Ralph Winter, há aproximadamente 17 mil grupos e povos não evangelizados. Embora David Barrett diz que, por outros métodos de pesquisa,
são apenas 13 mil grupos não evangelizados. Isso aumenta a nossa responsabilidade, pois são 62 nações, 62 nações que se fecham ao Evangelho e atuam como verdadeiras fortalezas satânicas. São nações comunistas, muçulmanas, budistas, hindus, etc. Além das fortalezas pagãs dominada pelo tirano catolicismo, que sempre tem usado seus métodos diabólicos para impedir a disseminação do genuíno evangelho, à luz da revelação do Senhor. Sabe o que diz o sistema católico? Não precisa ninguém sair da igreja. Nós todos somos irmãos. Esses protestantes nada mais são do que os irmãos separados. Não tratem eles como inimigos. Só quero que você entenda isso. Quem está falando é Eliezer da Silva Ribeiro, que eu vim do tempo que padre mandava jogar pastor na água e dizia que crente era o herege e filho de Satanás. Eu vivi isso. Agora, sabe o que a Igreja Católica diz? Não, eles são apenas irmãos separados. Vire para o seu irmão e diga a ele a paz do Senhor. As missas agora têm que ser dado a paz do Senhor. Agora nós não vamos mais ficar falando em latim, nós vamos falar em português. Tudo isso é golpe satânico, golpe de arada. E tem mais, nós agora vamos cantar, porque vocês perceberam por que os pentecostais crescem? Conversa de padre. Porque eles cantam durante a missa, e agora nós vamos cantar. Trago a guitarra. Você pode calcular uma igreja católica com guitarra. Se muitas igrejas evangélicas ainda hoje não têm. Uma igreja católica com bateria. Quando nenhuma igreja protestante tem bateria. Sabe por que isso? É para ninguém aceitar Jesus como Salvador. É para que as pessoas continuem seguindo Maria, Aparecida, etc, etc, etc. Mas eu e você tivemos os olhos abertos e saímos dessa escravatura. Há no Brasil 600 mil indígenas e mais 90 grupos distintos não evangelizados. Nós temos 690 índios ou indígenas que nunca foram alcançados pelo Evangelho. E olha que nós temos feito a nossa parte. Eu, particularmente, já estive em 11 aldeias. Esse grupo lá de Capitão Poço tem feito a parte dele lá entre os tambés. Nós, da missão Resgate, estamos fazendo a nossa parte. Mas ainda tem muitos indígenas que não conhecem o Evangelho. E mais 90 grupos distintos de brasileiros. 90 grupos de brasileiros que não conhecem o Evangelho. Ou que não têm um serviço de evangelização para eles. Está surgindo um grupo novo, só para entender. Vocês conhecem algum grupo de sistema de evangelização? Alguém me falou que está fazendo isso. Você conhece algum grupo, alguma missão voltada para esse grupo Uber? Alguém me falou ontem. Sobre quem foi? O Monteiro. Vamos aplaudir a Jesus por essa vida. Vamos aplaudir a Jesus por essa vida. Por esse grupo, você pense nos outros. Você para nesses postos de gasolina, são em torno de 50 a 70 caminhoneiros nos principais postos. Não tem um evangelista lá. Não tem um folheto sendo dado. Ou um sistema, Weber, qualquer coisa, voltado para caminhoneiro, taxista, e etc, e etc. São 90 grupos. O que é que nós temos feito
em favor dessas garotas que dormem o dia todo e só saem para o suposto trabalho às 10 da noite. É um dos maiores grupos que há no Brasil. São pessoas que só saem para os serviços às 10 da noite e vão até 5 da manhã. Nunca viram o raiar do sol. Todas elas têm almas. Todas elas têm almas. E trago um testemunho para vocês, para fazer muita crente pensar bem na vida. Chegou um médico muito famoso, que já viveu no Brasil há tempos passados. Ele é árabe, muito rico. Veio ao Brasil, voltou ao Brasil, disse: gostei tanto do Brasil, que eu quero casar com uma brasileira. Voltou, se noivou e casou. Sabe onde ele foi buscar a noiva dele? Nas loucas madrugadas, andando de boate em boate, consultando aquelas mulheres. A pergunta dele era só essa: você quer sair dessa vida? Você quer ser fiel e viver para um homem só? Você promete diante de mim e de Alá que nunca mais vai mostrar o seu joelho? Você promete a mim, o doutor, e promete a Alá que ninguém vai mais mirar os seus olhos? Prometo. Ele disse: eu me orgulho de ter encontrado uma prostituta e fazer dela uma mulher decente, porque eu não encontrei durante o dia no Brasil uma mulher que me agradasse. Talvez ele não veio aqui ao tabernáculo. Muitas dessas pessoas estão precisando que alguém vá lá resgatá-las. Ela é uma Raabe. É uma Raabe. O profeta diz: Raabe nunca foi prostituta. Ela nunca viveu para viver em prostituição. Ela se prostituía porque os pais eram paralíticos. Ela não tinha outro meio de ajudar, mas a alma dela não estava na prostituição. Muito chocante falar isso para crente. Vocês vão falar pela televisão, mas para crente ouvir isso, e algumas têm que engolir isso com angústia, porque a tua vida, as tuas pinturas, a tua roupa, o teu comportamento, o teu perfil, desculpai, para me achar agora a página que eu estava. Você pode me ajudar? 125. Estava terminando, né? Há no Brasil 690 mil indígenas e mais 90 grupos distintos não evangelizados. Não estou falando de bairro. Eu chego ao ponto de querer gritar para alguém ir ali no Tapanã. Tapanã é uma metrópole, bem no centro de Belém. É no lado da tua casa, o bairro Tapanã, é no lado da tua casa. Tu vai a pé. Tenoné é uma cidade, tu pode ir a pé. O Fama é no lado da tua casa, liga terreno com terreno, mas parece que nem empurrado. Há vários estados brasileiros precariamente evangelizados, a exemplo do estado da Bahia, que é ateu por opção. Bahia e Rio de Janeiro são dois estados entregues ao ateísmo. O Rio, em primeiro lugar, é um estado completamente ateu.
que eu sofri para tentar fazer o encontro de pastores no Rio de Janeiro. Quase 8 milhões de habitantes. Estado, da capital. É 3 crentes numa esquina, 2 na outra, pequenos grupos. Ultimamente, depois que o Paulo Bonifácio foi para lá com a Keila, é que alguma coisa surgiu. É uma tristeza o trabalho no Rio de Janeiro. É só carnaval, macumba e futebol. E os governadores, tudo na cadeia. É o que dá tem de bom no Rio de Janeiro. É que 3 governadores estão na cadeia. Tem outros estados que o governador não vai para a cadeia. Corre até o risco de se perpetuar no poder, porque não tem cadeia. É só no Rio que tem cadeia? E o estado do Piauí, que é o estado menos evangelizado, também é o estado mais pobre. Quanto mais a região for católica, mais pobre é. Piauí é um estado católico, mas é pobre. Os estados do sul, todos são protestantes, são ricos. Quando você pisar num país fora do Brasil, que perceber a pobreza, pode ficar certo, é um país católico. Pode citar o nome de um país paupérrimo, que eu vou te dizer se ele não é católico ou não é. Um país endividado. O mais endividado é católico. E os outros que estão endividados também são católicos. Você diz, mas o Brasil não era um país católico? Não, nós somos espírita e macumbeiro. O Brasil tem muito pouco católico. O Brasil só tem macumbeiro, espírita, torcedor do Remo, alguns do Paysandu, acho que tem também, e crente. Nós estamos em torno de 43 milhões de evangélicos no Brasil. 43 milhões, não tem essa porcentagem de católicos. O Brasil tem mais evangélicos do que católicos, nesse país de 200 milhões. O Brasil já vai para 200 milhões. Se dizer esse movimento, irmão, é que eles metem a mulherada. Porque a igreja católica só fica metendo santa lá. Quando eles colocam um santo como padroeiro, não dá, os homens não vão, porque as mulheres não vão. Eles colocam uma santa mulher, é Aparecida, é Nazaré, é Santa Ana, é Conceição, aí a mulherada vai. E aonde a mulher vai? Só não vai o Jariano, mas o resto todo vai. Tudo é jogo católico, tudo é um sistema amarrado para poder produzir meios, recursos. Nós somos um país evangélico. Não estou falando que é um país crente, um país cristão. Isso é uma outra história. Mas esse mundo precisa de evangelização. Por isso que o profeta pregou uma mensagem. A evangelização do tempo do fim é uma evangelização que é feita pela noiva para tirar os eleitos dos sistemas denominacionais. O lamentável é que, enquanto nos acotovelamos nos púlpitos das igrejas, discutindo assunto do tipo como Jesus virá pela segunda vez para arrebatar, ou pela terceira vez para reinar, ainda existe muitos povos que desconhecem a sua primeira vinda para salvar. Enquanto isso, 385 mil pessoas morrem diariamente no mundo. Essa estatística foi antes do coronavírus. Mas enquanto isso está ocorrendo no mundo, nós estamos indiferentes ao clamor das almas, vivemos ofegantes, disputando cargos
e limite de campo, defendendo teses doutrinárias e particulares. Conversamos muito sobre carro, gado, plantio, enquanto a seara do Senhor clama por obreiros. Isso aqui, foi aqui que eu me inspirei nas palavras do pastor Crevi. Leia com percepção profética e ouça com o coração as palavras do profeta William Branham, como ele fala na mensagem, acho que é a invasão dos Estados Unidos, possivelmente, invasão dos Estados Unidos 124. Como pode você ficar quieto, sendo um homem ou uma mulher de Deus, e permanecer alheio, sabendo que diariamente milhares de almas estão indo para o inferno? E na mensagem Elias, a comida oferecida, parágrafos 66 e 67. Enquanto vocês têm ministros esplêndidos, grandes homens de Deus e boas igrejas, há todos os dias pessoas morrendo aos milhares, sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Eis a razão, porque os campos missionários estão no meu coração. Enquanto isso, nós estamos desperdiçando dinheiro com vidas luxuosas e discutindo sobre nossas pequenas diferenças de crenças e pontos doutrinários. Pastor Crevi, pode falar. José era um Deus, os profetas foram deuses. A Bíblia diz que eles foram deuses porque eles haviam se rendido completamente ao Espírito de Deus, que ele estava trabalhando para a glória de Deus. Essa é a evidência, quando você vê um homem de Deus rendido a Deus, não rendido ao salário, aos gordos salários de 50, 100, 200 mil de dízimo, não rendido a carrões, mansões, fazenda, rendido ao trabalho, à obra de Deus. Eu conheço pastores, evangelistas que se rendem à obra do Senhor. Vá passear lá em Belém do Pará, você vai ver um homem de Deus, um missionário de Deus lá, trabalhando na Amazônia, trabalhando, edificando igreja, pregando nas ruas, seus pastores, evangelistas, todo dia trabalhando na obra, e o dinheiro que entra investido na obra e também evangelizando 118 países. Esse é o verdadeiro homem de Deus, que não vê luxúria para comer, para se vestir, que não vê luxúria em carro poderoso, mansão poderosa, não. Esse homem de Deus, esse missionário, ele come junto com seus discípulos, ele dorme junto com eles, ele constrói junto com eles as igrejas. Agora, esses pastores daqui do lado, região de São Paulo, Goiânia, Mato Grosso do Sul, olha, irmãos, cadê o trabalho missionário deles? Cadê o trabalho evangelístico? Por que não coloca essas bandas na rua para evangelizar? Por que não dê oportunidade para esse jovem pregar o evangelho? Esses pregadores que estão indo no púlpito 20 anos já, porque se ele tem condição de ser um pastor, por que não consagra ele pastor? Eu sei, você sabe. Ninguém quer entregar a igreja para o seu discípulo, porque igreja é isso aqui, né? É por isso que não entrega. É por isso que não consagra pastores. Não é isso aqui de ter medo de consagrar, não. Se ele tem um dom, se ele tem um chamado, se ele tem uma vida vivida, se ele tem uma família, ele pode sim ser eleito pela essa igreja. Bom, mas o profeta está dizendo sobre Moisés. Moisés, ele escolheu o correto. Ele deixou de ser o príncipe do Egito, o rei do Egito. O profeta diz assim: foi Deus em Moisés que fez aquilo. Deus abençoe o pastor Crevier. Eu acho muita coragem, convicção é inegável.
mas muita coragem, e se preparar para pagar um preço altíssimo. Vocês ainda vão orar muito pelo pastor Crevi Caetano, porque o pau vai rodar na cabeça dele. Eu não falo isso aí, apanho para esse cachorro vira-lata. Já pensou se eu dissesse isso? Eu prefiro dizer com trabalho, mas ai de mim se fizesse isso, porque isso que ele falou atinge a todos. Infelizmente é assim. Infelizmente é desse jeito mesmo. Eu sei coisa que eu tenho até medo de falar, de pronunciar, de pensar, porque eu não acredito que um pastor tenha um conceito desse, uma vida dessa. Conheço um pastor que tem 1.200 membros, numa cidade riquíssima, é um pastor riquíssimo, tem várias fazendas, eu conheço, e vive em tabernáculo alugado. Nunca construiu um prédio para a igreja, se orgulha de morar com um genro que é rico, mas Deus nos deu o irmão Zeca, que sabe remar, sabe comer camarão. Esse é o tipo do homem que nós estamos precisando. Temos 15 minutos e precisamos de 3 horas. Está aberto o espaço para você que quer fazer a sua pergunta sobre os trabalhos que estamos fazendo, que passou a ser a base do seminário. Eu disse a vocês que tivesse o cuidado de estudar essas matérias, ler não só o livro Ponto Certo, mas os 2 pontos, e você pode se transformar agora, mais do que nunca, em um Seraías, num Seva, num Josafá, num Neemias, no Esdras, no Marco, no Lucas, no João, no Mateus. Esses homens se destacaram porque pesquisaram, procuraram saber, conhecer. E eu quero a sua contribuição. Eu espero fazer esse trabalho, de ter um trabalho com essas informações e mais esse vídeo do Crevi, mostrando que há algo que se pode fazer. Qualquer irmão tem liberdade para fazer a sua pergunta. Se tiver outra pergunta, pode tomar logo o espaço aqui para facilitar. Deus abençoe, meus irmãos. Eu pude acompanhar de perto as perguntas dos irmãos dos domingos passados a respeito missão na Ilha de Marajó, missão na Transamazônica, quando nós sabemos que são 2 tipos de missões completamente diferentes. Uma coisa é você ser evangelista na Transamazônica, a outra coisa é você ser evangelista lá na Ilha de Marajó. Se você pegar um obreiro da Transamazônica e jogar na Ilha de Marajó, ele vai morrer. E se você pegar um obreiro da Ilha de Marajó e jogar na Transamazônica, também ele vai sofrer. Quando o motor rabeta parar, aí eu quero ver. Mas na Transamazônica ele é fera, ele sabe acelerar, porque lá só tem lama, buraco e poeira. Na Ilha de Marajó não tem. Certa vez o pastor Zé Ferreira veio aqui em Belém, preocupado, conversando com o pastor disse para o pastor Zé Ferreira: pastor Zé Ferreira, o senhor está vendo esse avião passar? Ele disse: estou vendo. Pois é, para onde eles estão indo, o senhor não pode ir. Agora tem uma coisa,
Aonde o Senhor está, eles não podem ir, porque se eles forem, eles vão morrer. E o Senhor é um verdadeiro, porque o Senhor é um verdadeiro búfalo do Marajó. A minha pergunta para o pastor é porque saindo do Marajó e da Transamazônica, nós vamos atravessar, ele vai atravessar o oceano e vai a um país chamado Indonésia. E eu estava vendo aqui ele tirando uma fotografia com um tenente da Indonésia, aonde ele estava numa praça, e o tenente, o oficial, chegou com ele e disse: vou lhe ajudar, saia daqui apressadamente. Que talvez o pastor não soubesse que a Indonésia está entre os 50 países mais perigosos para se pregar o evangelho. No dia 23 agora de janeiro, uma família muçulmana, os radicais muçulmanos, pegaram os seus filhos, encheram de bomba e foram para a frente de 3 igrejas evangélicas e detonaram. 10 irmãos nossos morreram, inclusive um pastor delas. A minha pergunta para o pastor Eliezer é a seguinte: se naqueles momentos, quando o senhor estava na Indonésia, ou mesmo Timor-Leste, aqueles países recém-saídos de crises políticas, o senhor não sentiu algum tipo de medo? Medo eu não digo, mas receio de estar em países numa língua tão difícil, num regime político tão complicado e religioso? Porque uma coisa é pregar na Ilha de Marajó ou na Transamazônica, outra coisa é sair lá para a Indonésia, um país muçulmano, e se arriscar a pregar o evangelho. Essa é a minha pergunta. Obrigado, pastor José Pedro. A Indonésia é isso mesmo, é o país mais muçulmano do mundo, potencialmente, porque é onde há a maior comunidade muçulmana dentro de um único país. E a situação é essa. Quando eu estive ali, eu já sabia, antes de chegar lá, que um irmão inglês foi metralhado porque estava na janela lendo a Bíblia, na janela do hotel. Estava na janela do hotel, virado de costa, talvez buscando claridade, lendo a Bíblia. Como foi identificado que era a Bíblia e não o Alcorão, é o único livro que você pode ler em público, então ele foi metralhado. Essa é a Indonésia, né? Eu só tenho que agradecer muito ao tenente Ketut Aria pelo que ocorreu. Ali aquelas manifestações que se diz do anjo material, do anjo humano, ou algo. Eu não sabia naqueles dias que meu coração estava parando. Eu saí dali já para o hospital, para operar. Eu não tinha uma resistência. Estava em torno de 50, 55 graus. Eu saí de Portugal com 6 graus. 6 graus. Já disse, tudo que eu tinha de roupa para passar 15 dias, eu levava no corpo. 3 calças, 3 camisas e 3 lenços e mais umas pecinhas, entendeu? Um paletó e um sobretudo, tudo, toda a minha roupa ia no corpo e que estava muito bem, porque era muito frio. Quando cheguei lá naquela praça, tinha que passar a noite e o dia seguinte, agora era hora de começar a tirar a roupa. E aí é quando surge esse ilustre tenente. Realmente eu não sabia. Porque eu entendo muito bem que eu dizia a ele que eu não queria ajuda, porque o meu amigo vinha me buscar. Era só o que eu dizia. Não, o meu amigo vem buscar, eu estou aguardando aqui o meu brother. Aí ele saía embora. Dava uma volta e as pessoas se afastando, cada vez saindo mais gente. Dentro do aeroporto não fica ninguém. No aeroporto só entra no aeroporto quem vai embarcar ou está desembarcando. Não é como no nosso caso aqui no Brasil. Aí fiquei, uma das vezes ele veio, parou, eu já estava com uma trouxa de roupa, porque toda a roupa que eu tinha, fiz uma trouxa aqui ao lado. E mais as 2 mochilas com literatura. Ele chegou, disse, aí falou, bateu no peito, eu sou o seu amigo. Cabe. Pegou a minha bolsa, pegou a minha sacola, colocou na frente da moto, mandou que eu sentasse, aí eu tive que ir, porque já estava levando tudo que era meu. Para onde ele vai me levar? Entendi que ele estaria me levando a um posto policial ou algo. Não, ele levou para o hotel,
contratou o serviço do hotel e pagou o hotel para mim, e você aplaude a Jesus. É muito difícil, Pedro, essas coisas. Quando o irmão citou agora sobre o meu retorno, minha chegada a Amsterdã, eu entrei em pânico, porque não tem como você, cada vez que ocorre isso, você não se lembrar. Ele diz que o velho soldado sempre se lembra, a cada luta ele se lembra do seu primeiro combate. Não tem como você não voltar rapidamente lá atrás e saber o que passou e se escaparia, depois de ter sido detido por terroristas lá em Dili. Nesse livro, acho que na página 140, vocês vão ver 2 igrejas evangélicas, uma inclusive estava sendo alugada pela Vitória de Cristo, do Carlos Malafaia, e tinha mandado um obreiro para alugar um prédio. Todas foram incendiadas. Eles incendiaram todas as igrejas evangélicas, inclusive igrejas católicas. Isso em Dili, no Timor-Leste. Eu estou saindo dessa situação. Então você vai vivendo um monte de coisa. Eu cheguei a dizer a vocês e disse ao Senhor Jesus, embora eu tenha ido sob tanta convicção e tanta proteção ali para a Ásia, para aquela região da Oceania, mas eu já disse, eu espero que Jesus nunca deixe eu voltar mais ali. Que Deus abençoe o pastor Manuel Pereira, ele que ficou atendendo o grupo lá. Que Deus o abençoe. Que Deus sustente as pastoras que tomavam conta daquela igreja para manter aquelas missões. Mas eu mesmo não tenho coragem. Eu perdi a coragem. E olha que eu não fui para ali simplesmente ouvindo o somente crer. Eu estava bem aqui. Bem aqui nessa posição aqui. Aqui, e aqui estava o irmão Alexandre e o irmão Anderson Vieira, representante da Voz de Deus. Um sentado aqui e outro sentado aqui. Em julho de 2012. Eu estou aqui. E a igreja toda só cantava o hino. Passamos o encontro todo cantando esse hino. Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. Seja onde for a tua ordem cumprirei. Penso nas almas que estão perecendo, a multidões ao abismo descendo. Se Deus mandar, seja onde for, irei. Eu estava cantando isso aqui. Por isso você deve ter muito discernimento do que vai cantar, do que vai se propor a fazer. Você não sabe o risco que está correndo. Aqui, nesse mesmo lugar aqui, eu me voltei aos 2 pastores da Voz de Deus e disse, que coisa bonita, coisa maravilhosa essa adoração. Eles levantam e começam a adorar a Deus. E o Anderson, representante do irmão José Brana, disse para mim, eu nunca assisti um espetáculo como esse. Eu já andei em todas as igrejas do Brasil, mas o que acontece aqui em Belém do Pará é diferente. Eu me volto para cá. Quando me volto para cá, eu ouvi essa voz. Vai ao Timor-Leste. Você sabe por que eu me encontrei no Timor-Leste? Por causa dessa audácia aqui. Quando eu estava lá em aflição, e muita aflição, a exemplo, como já disse,
quando eu caí na mão desses vândalos, eu havia me perdido na cidade, porque a cidade se vara de um terreno para o outro, e eu não sabia como voltar para o hotel que eu estava, não sabendo, e não tinha como dominar, como pedir ajuda. Lá se fala 22 idiomas. 22 idiomas. E mais 3 dialetos chineses. Você não tem com quem conversar, com quem falar, e o que falar e para quem. Para o marajoara, que só sabe falar soriense. Eles pegaram minha máquina, a filmadora, como se fosse fotografar, e começaram a jogar a máquina um para o outro. O outro veio e pegou minha mochila, era tudo que eu tinha, onde estavam meus documentos, e aí desapareceram todos. E eu fiquei. Nem adiantava gritar socorro, porque ninguém falava português. A língua oficial ainda era o indonésio, e seus dialetos tribais. Não me pergunto o que eu fazia, o que eu gritava, o que eu dizia. Voltaram todos voltaram e se acercaram de mim e ficaram jogando minha bolsa para um lado e para outro, me fazendo de um Sansão. Quando dado momento saiu um rapaz, disse-me depois que ele era estudante de filosofia, e um dos professores dele era um brasileiro, que havia ensinado um pouco de português para ele. Ele sai de lá e veio ao meu encontro, e fez sinal para mim, que sentasse na moto dele, uma moto pequenina, moto oferecida pelo governo brasileiro, inclusive, e dizia que eu devia me abraçar, ficar bem em cima dele, porque se eu sentasse atrás, a moto levantava. E eu me agarrei nele ali, ele saiu varando por dentro de terreno, não sei por onde ele vinha varando. Chegou lá adiante, aí parou e disse, com muita dificuldade, eu estava estudando e entrou um personagem de cima e disse para mim, socorre o meu sacerdote. Então, você vem saindo dessas pressões todas, entendeu? Então, irmão José Pedro, não tem muito o que explicar. Eu acho que eu aconselho que vocês leiam esse trabalho, o livro 2 pontos. Ele por si pode falar melhor, mas não me faz mal mencionar essas coisinhas a vocês por causa desse ponto de partida. A mim me parece que eu só entrei nesse caminho, não vou chamar de cilada, porque eu me apresentei dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus, e onde me mandar, eu vou. Você vai? Se Deus te falar, você vai? Fidelia Fiske, ela tinha 14 anos, e naquela manhã de missão ela disse, aonde o Senhor me mandar, eu vou. Ali no norte da Inglaterra. E Deus disse a ela, você irá evangelizar os leprosos lá em cima da montanha. Ela tinha 14 anos. Em vez dela comprar um WhatsApp, um telefone para usar o Zap, não, ela foi perguntar para Deus aonde ela podia ser útil a Deus. E domingo de manhã, certamente ela estava na feira. E chegou com a mãe dela e disse, mamãe, Deus falou comigo hoje na igreja que eu devo ir evangelizar os leprosos na montanha. Disse, minha filha, poucas pessoas falam tamanha loucura como essa. Primeiro, você é uma jovem, uma adolescente. Segundo, como que você vai evangelizar leprosos, se lá só vai quem é leproso? Você não tem idade, não pode ir, e jamais Deus te falaria isso. Tu não está vendo que é impossível? Ela disse, é impossível, humanamente, mas para Deus não há nada impossível. No dia seguinte,
ela amanheceu com uma mancha branca em cima do supercílio. No outro dia, a mancha estava do outro lado, na sua testa. A mãe levou ao médico, o médico disse: sinto muito. Ela tem que ser imediatamente transportada para a montanha. Ela está leprosa. Lá vai a missionária leprosa. Passou 7 meses lá. Fundou uma igreja. Pediu um missionário: mande um pastor. Mas quando que o pastor vai, que só vai leproso? Logo apareceu um evangelista que pregava na feira e disse: eu estou aqui, seja feita a vontade do Senhor. Amanheceu leproso. Ele foi para lá e assumiu a igreja. E ela, enquanto viajava de retorno, foi curada. Ela completou 15 anos. 15 anos. Saltando, glorificando a Deus. Ela não estava trocando de sapato, ela estava trocando de ministério. Que Deus continue nos abençoando, irmão Nazareno, cooperador nesta casa e em Benevídeo. Eu tinha feito já tinha escrevido essa pergunta há 2 semanas atrás. E quando o Senhor chamou, eu senti de vir fazê-la. Seguindo a fala do evangelista Pedro Ramos, na página 104 do livro Ponto Certo, Caminho Sinuoso, ele diz: ser missionário é uma forma de estar no mundo, mas somente os fortes, audazes, intrepidez e destemido mostram-se combativos e remidos nas necessidades, lutas. Diante disto, faço a pergunta ao nosso missionário evangelista, pastor Eliezer Ribeiro: além das experiências vividas e os resultados alcançados, o que de fato é viver como evangelista e qual a bagagem que deve ser levada para a missão? Vou ficar com o hino que o irmão, alguém cantou agora, que entrou na igreja, pastor Moisés, que entrou na igreja e estava cantando. Só tem uma saída para o evangelista, irmão, é essa aqui. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Uma das coisas que mais me incomoda é essa pergunta que me é feita constantemente, por onde passo: pastor, qual o método que deve ser usado para abrir um trabalho numa cidade? E o que fazer se for num vilarejo? Algo assim. Na verdade, nunca me fizeram essa pergunta fora de Belém. O que eu devo fazer para abrir um trabalho à margem de um rio ou de uma estrada? Essa pergunta não tem sido feita. Isso tem a ver com a pergunta do irmão. Irmão, não tem técnica alguma para se evangelizar, nem em cidade, nem em rio, lugar nenhum. A bagagem que você tem que ter é convicção da sua chamada. Só. Não é conhecimento. Não é o quanto você entende da Bíblia, o quanto domina da mensagem. É só convicção que aquele que te chamou vai te guiar, vai te dirigir, vai colocar as palavras certas na tua boca para o momento certo. Se Deus tem um plano para aquele lugar, Ele vai tratar aquilo com você, não importa a volta que vai dar. Para hoje nós temos um trabalho numa cidade chamada Trairão, e a grande rodovia Cuiabá-Santarém, ou Santarém-Cuiabá, ela não começou com aquela evangelização, hoje com uma pista totalmente asfaltada, que o governo federal mandou fazer.
onde eram os grandes atoleiros, hoje não existe mais. Não foi assim. A grande obra que nós temos na Santarém Cuiabá, o Trairão, o quilômetro 30 ou algo que influencia Itaituba, começou atrás, quando eu e o pastor Raimundo Leite de Melo fomos visitar uma casa que ficava uns 50 ou 60 metros fora da rodovia. A senhora era crente naquela casa, nós já tínhamos conhecimento. Ela tinha vindo do Mato Grosso, e nós chamamos, como ninguém atendeu, nós entramos. E quando entramos naquela casa, que fomos se aproximando da porta, ela percebeu, pelo latido que o cachorro fez, que era um latido de ataque. Eles tinham um cachorro que há poucos dias tinham morto um garrote. Cachorro 100% assassino. Matou onças que atacavam lá o rebanho. Terrível. O marido dela, um senhor chamado Joel, soltou o cachorro para nos apanhar. E a irmã Isaura, que estava lá no Igarapé, percebeu e gritou: Joel, segura o cachorro. A gente ouvia ela gritando. E o cachorro veio silenciosamente. Quando o cachorro se aproximou de nós, nós já estávamos entrando na casa. Estava aberta. Sentamos e o cachorro veio. Ficou. Mirou com aquele olhar assassino de quem queria mesmo devorar. Aí se aproximou de mim, colocou as patas no meu peito e ficou me lambendo. E só. Quando ela entrou, eu estava com a cabeça do cachorro na minha coxa, fazendo carinho para ele, assim, debaixo do pescoço. E agora, para ela tirar esse cachorro lá da... Irmã, esse cachorro não nos pegou por causa do seu grito, por causa da sua intercessão. Isso vai ficar como um crédito para a senhora. Eu vou voltar um dia aqui. Nós vamos ter uma obra nessa região. Mas tudo vai decidir agora. O que Deus vai fazer através do seu grito. Quando a senhora gritou, Deus ouviu esse clamor e nos socorreu. Ele mandou um anjo que podia domar cachorro, que eu já sabia que anjo domava leão. Que eu tive um colega chamado Daniel que precisou disso. Agora cachorro eu não conhecia. Nos despedimos, fomos nos encontrar no hospital. Anos depois, eu entro no hospital em Itaituba. Esta senhora que tinha esse crédito, ela estava aguardando só tinha os últimos momentos de vida. Eu oro por uns pacientes aqui, e quando eu vou saindo, alguém grita de lá: Pastor Eliezer, tem uma senhora que está lhe chamando aqui, ela lhe conhece. Aí o doutor Show? Não, aí não. Ela não pode ser atendida mais. Estava com hepatite C, malária, estado terminal. Não, o senhor não pode entrar. Dizia: pastor, sou eu, a mulher que tem um cheque. O senhor disse que era um cheque que eu tinha, que eu podia, no dia que eu precisasse, que eu podia agir. Venha ver o meu cheque. Porque eu disse: isso é um cheque que você tem. Quando eu entrei, ela disse: eu sou a mulher do cachorro. Ah, é você? Então levante-se. 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 Essa é a evangelização. Ela tem que começar com uma convicção. Você tem que ter segurança que você é o homem que Deus vai usar. Você não é um homem equipado com certas coisas. Você não é um homem intelectual. Você é um homem que Deus capacita. Que Deus, o profeta diz assim: não peça dons espirituais, nem dons ministeriais. Peça a Ele que use você, e Ele colocará em você o dom que Ele tem necessidade. Amados, as horas, obrigado companheiro,
as horas têm se passado. E se vocês soubessem a vontade que eu tinha de entrar no meu sermão, eu tenho um sermão. E vai ficar para a noite. Pode concluir. Os dois cavaleiros. Ni hao, wo hen hao. Shalom aleikum, shalom adonai. Pastor Eliezer, dando continuidade à pergunta que foi feita anteriormente, sobre voltar à Amazônia com uma missão evangelística, e quando essa primeira missão foi feita, ela foi com base na pirâmide, com fé, porque não era qualquer evangelista, não era qualquer pastor que ia, nem grupo. Então você tinha que ter fé que você ia vencer aquele inferno verde. E eu perguntei se nós, ou outro evangelista voltasse, ele seguisse a pirâmide de forma invertida. Ao invés de começar com fé, temperança, ele fizesse amor, piedade, e se seria viável. O Senhor disse que sim. E hoje a nossa Amazônia, o nosso Brasil, a Amazônia em si, a Transamazônica em si, aquela missão especial, ela foi e é cobiçada por Inglaterra, França, por igrejas estrangeiras, as quais, infelizmente, alguns de seus missionários, eles não fazem mais missão, eles não evangelizam mais. Eles chegam aqui e se apossam daquelas terras. E a minha pergunta para a igreja, para a missão transcontinental, nós voltarmos a essa Amazônia, que hoje há comunidades, há pessoas de diversas religiões, como o Islã, há muito muçulmano na nossa Amazônia, há muitos chineses na nossa Amazônia, há muitos árabes. Se nós formos com fé, a fé ela não mede esforços, ela simplesmente te dá a convicção de ir avançar. O amor, ele te dá a convicção de dar 2 passos atrás e amando aquelas pessoas. Então, a pergunta é, se as igrejas europeias, elas hoje costeiam a missão na Amazônia com interesses, seria conveniente deixar o apoio europeu das igrejas europeias e se apoiar com as igrejas e o apoio no Brasil, de forma que, se um futuro próximo, seja a igreja ou seja outra pessoa, e dizer, nós investimos, nós evangelizamos, a terra é nossa. Eles são estrangeiros, nós somos brasileiros. Nós devemos entrar ou devemos deixar eles virem fazer? Essa é a minha pergunta. Deus abençoe. Obrigado, irmão Jaziel. Bom, da hora eu falei que o Brasil é um país cristão. Vocês estão com o livro na mão. Cristão envolve católicos, espíritas, evangélicos e etc. Há uma grande massa, falei até dos 43 milhões de evangélicos. Desses 43 milhões deve ter uns 50 mil crentes revelados, membros da noiva. São números gerais. Então, quando se fala em missão, se fala em evangelismo, tem que entender isso. Uma coisa é o tipo de evangelização nosso. Nós evangelizamos visando somente a alma da pessoa. Nós não temos nada com essa visão missionária estrangeira, como ele está colocando, que vem para conquistar terra. Aquela terrorista que foi executada pelos fazendeiros lá no Pacajá é chamada de missionária. Mas é uma proscrita, uma fora da lei, que vem para defender os sem terra, aqueles que chegam para tomar a terra dos que já têm. Você não pode plantar um pé de açaí que logo aparece quem vem colher o teu açaí. Então, existem missões para todo tipo de movimento, que não tem nada a ver com a genuína evangelização cristã de Marcos 16, e muito menos com o que a noiva se propõe a fazer. Então nós não temos nada com as questões de terras, nada de questões políticas,
nada de questões de terra para explorar petróleo, para explorar madeira, para explorar folhas, que mais dá dinheiro no Xingu é folha, um derivado de mais de 30 tipos de folhas que você toca fogo, é o que mais eles ganham dinheiro é com isso lá. Madeira, os indígenas comprometidos com isso. Toda aldeia que você vai, você não encontra um índio lá com carro velho, é só carro zerinho, aviões, a voadeira, e todos têm luz elétrica, tem sistema de televisão, e tudo, e tal, e seus filhos são deputados aqui fora, só não tem senador, mas tem deputados, e vereadores, e advogados, e tal. E você vai fazer que tipo de missão com essas pessoas? Não, a missão bíblica, a missão evangélica, é tratar da salvação da alma. Nada de terra, nada de ouro, nada de implantar sistema político, nada de eleger vereador, eleger deputado, nada disso. Isso é conversa das denominações que resolveram competir com a velhona. Como a velha, a mãe dela, tem senadores, deputados e tal, então as filhas também querem ter seus filhos. Isso não tem nada a ver conosco, viu, José? Não tem nada. A evangelização nossa é só a conquista de alma e de curar os enfermos e libertar os oprimidos. Obrigado. Sairia hoje daqui muito feliz, né, por ter aprendido coisas inefáveis, né? Mas quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui revivendo os tempos que eu não via há muito. E quero agradecer pela sua vida, pastor Elias. Amém? E o pastor Pedro falou, muita gente falou, né? E eu me incomodei com isso, porque pergunta é querer saber, né? Aprender, né? Para poder guardar para si. E eu vi que o senhor foi em vários países, pelo que eu estou entendendo, o senhor não sabia os idiomas, mas foi lá, né? E de alguma maneira Deus fez, né, algo diferente. E olhando para isso, porque eu tenho raízes, né, nasci no Evangelho, e a gente leu algumas coisas, como também, né, hoje aqui vendo, todo mundo tem o Senhor como a pessoa que incentiva, que faz, né, que é aquele que pode ser copiado, pode-se dizer desta maneira, né? E eu quero lhe fazer só uma pergunta. O senhor se mirou nos dois missionários, Daniel Bergen e Gruna Winkler, quando chegaram no Brasil, sem falar um pouco do idioma português? Hein? Eles foram essa pessoa. E o irmão aqui que perguntou algo, né? Eu quero dizer para ele que esses dois que trouxeram esse evangelho de fogo na primeira convenção, os próprios brasileiros extinguiram eles. Eles não puderam ser pastor das igrejas. Está entendendo? É que o que trabalha para o Senhor, a recompensa não é aqui não. A recompensa está lá no céu. Eu agradeço pela sua vida. E a pergunta é essa: o senhor foi? Olhou para a vida desses dois homens de Deus e seguiu também? Sem idioma, sem nada, né? Só com Jesus, né? Companheiro Garcia, eu sempre digo que eu agradeço aos que me apoiam a fazer o trabalho, para que eu continue fazendo,
agradeço aqueles que protestam, que fazem com que eu me esmere para fazer melhor. Agradeço aos ministros que me ajudaram no início da minha fé, aqueles nos quais eu me espelhei, etc. Eu aprendi a evangelizar passando necessidade, especificamente com o papai, né? Porque eu só recordo do papai passando necessidade, só. Eu não tenho outra recordação ministerial do papai. Comecei a trabalhar aos 12 anos com ele, só passando fome. Por isso, quando eu fui dizer para a mamãe que eu ia abdicar da vida militar, eu ia para o Piauí, para a cidade de Caracol, aqui para a mamãe foi um desespero, entendeu? Eu estava certa. Ela disse: meu filho, tu não sabes o que é ministério. Eu é que sei, porque eu que cuido do Zezinho. Zezinho tem dia que não anda, sofria com nervo ciático, artrose, essa coisa toda, reumatismo, todo tipo. Como tu vai entrar nisso? Quer dizer, mas foi ali. Eu digo, se o papai conseguiu ser búfalo do Marajó, nem que seja um jumentinho, eu vou dar conta, né? E agora é claro, irmão, eu lia muito um livro chamado Heróis da Fé. Eu queria ser todos eles, todos, não queria ser um só não, eu queria ser tudo dos heróis da fé. O púlpito para mim, quem me inspirou no púlpito foi um pastor chamado Jorge Ferreira Matos. Era um rapazinho de pequena estatura. Quando eu olho, talvez por isso eu gosto muito aí do Alder, é uma figura assim do Alder, do mesmo jeito de tal. E eu queria falar como ele queria. Você conheceu o Jorge? Ele falava na campanha comigo. E a maneira de andar com a pasta, né? Ele andava pequeno. Para ele ficava bem, que ele era de pequena estatura, mas eu queria andar igualzinho ele, a pasta. Queria cantar como ele cantava, sem saber cantar. Então, demais. Hilário Mendes, abdicar de família para viver dentro de um barco. Digo, essa é a vida que eu quero, entendeu? Quer dizer, eu queria ser tudo, entendeu? Ainda hoje. Se você soubesse a vontade que eu estou de seguir o Zeca ali, entendeu? Por causa do rabudo, né? Não, você tem que se inspirar em alguém. Corrija o som para mim. Você tem que se inspirar em alguém, entendeu? Eu pensei que a sua pergunta era uma que eu não sei por que ninguém perguntou, e não adianta perguntar mais, que eu não respondo mais coisa nenhuma. É como que eu me comportava nesses países. Evidentemente, cada um o seu idioma. Eu não tenho o inglês fluente para tratar de determinados assuntos. Para pedir comida eu dou conta, né? Agora, daí para frente, eu vou pedir bicho. Como, né? E aí que vem as intervenções do anjo, essas coisas todas que vocês têm ouvido. Mas eu sempre dou como exemplo a minha experiência de Cabo Verde. De Cabo Verde. Meu destino, a minha passagem, estava para a cidade de Santo Antão. Santo Antão. Era lá que eu queria ir. O país fala português. Eu só não sabia que nessa cidade de Santo Antão, lá ninguém falava português. O país, a língua do português. É como a questão do Timor-Leste. O Timor-Leste falava português antes da invasão da Indonésia. Depois saiu, ficou falando só indonésio. Depois optaram pelo inglês, mas sem deixar os princípios tribais de 20 e tantos idiomas. Depois voltaram para o português. Não tinha uma pessoa que falasse português. Eles optaram porque os portugueses ofereceram vantagens. Mandaram as forças armadas para lá para defendê-los. Então, nós vamos ficar com Portugal. Mas não falava português. Eu cheguei nessa confusão lá. Cheguei em Santo Antão e eu digo, o que é que eu faço para ir para Santo Antão? Já ninguém sabia se explicar para mim para onde estava. Enquanto não aparecia quem me levasse para Santo Antão,
onde não se falava português, eu saía à tarde para evangelizar numa ponta de rua. Eu gosto de começar pelas pontas das ruas. Eu não gosto de ir para o centro. Eu gosto de ir para as extremas. Eu aprendi isso com Jesus e com João Batista. Aí eu peguei, comecei, aí tinha uma velhinha lá, com um cachimbo desse tamanho. Te lembra daquela velhinha, né? Do pastor Firmino? Aí o Leandro já tirou até o molde para levar para Boa Vista. Aí cheguei lá, aí digo, minha velhinha, vamos conversar aqui, que eu gosto de velha, entendeu? Onde tiver uma velha, deixa comigo. Aí eu me encostei lá com a velha, sentei lá e falava. E eu falava, ela sorria, né? Eu digo, vou ganhar essa velha. Falei, tudinho e tal, concordava. Tá tudo bem? Tá entendida? Ela fazia assim, né? Ok, né? Ok, ela entendia. O filho dela estava jogando num bar do outro lado da rua, jogando esse treinamento de ladrão, como é que chama? Né? Sinuca. O dia que tu quiser aprender a roubar, vai jogar sinuca. Te joga aqui de olho na carteira do cara lá. E planejando como assaltar. Te deve dizer, o senhor conhece de lá, mas eu já vim de lá, evangelizando. Então lá. E de lá, ó, pode ver. Eu estou falando aqui, ele está lá no jogo da malandragem, mas está me ouvindo. Pode ver de lá. Senhor, eu quero dizer para o senhor que eu sou um professor que vivo aqui na cidade, e a minha avó, ela é de Santo Antão. Aí começou uma conversa. Só que ela não fala português, porque lá no povoado ninguém fala português. E mesmo aqui no bairro também ninguém fala. Agora eu conheço português, eu estava vendo o senhor falando ali, eu até gostei do seu assunto. Você não quer falar um pouco mais para mim desse assunto? Aí conversamos ali um pouco e tal, e disse, e o que eu faço para ser batizado? Eu digo, hoje à noite. Logo que a água subiu um pouco, lá eu te batizo. Aí já peguei logo o primeiro. Perdi a velha, mas ganhei o rapaz. Ele disse, eu tenho um princípio adventista. O que eu faria para levar essa mensagem para o meu povo? Eu disse, rapaz, é tudo que eu estou precisando. Que eu já descobri, aí eu fui descobrir que eu não podia ir, tinha uma impossibilidade. Não conhecia o idioma, não podia ir. Ele não podia ir de imediato. Ele disse, deixa comigo, me dá todo o material que é preciso aí e deixa que eu vou cumprir essa missão lá em Santo Antônio. E essa é a resposta, doutor Nazareno. Obrigado. Essa é a resposta. Você tem que ter uma inspiração. Uma inspiração. Melhor maneira para você visitar é você saindo pela rua. E desde que aquilo vai tocar no teu coração, tu vai ser atraído, irmão. Há uma força que te atrai para aquela casa. Tu pode chegar lá e bater e oferecer uma oração. Oferece uma leitura bíblica. Deus vai te dar a inspiração. O que fazer para chegar ali? Aquilo acontece. Mas você tem que sair. Deixa a santa preguiça de lado e sai. É em cima disso que Deus vai trabalhar contigo. Hoje à noite eu vou começar o meu sermão 6h30, 6h15, mas 6h35. Eu quero pregar só para os evangelistas e só para os jovens. Se alguém quiser assistir, tem liberdade. Era tudo que eu ia fazer hoje de manhã aqui, mas não deu certo. É um sermão pequenino, vai ser 5 minutos, mas é uma assembleia diferente que eu quero. Amados, Deus abençoe, muito obrigado. Agradecemos a companhia de vocês que estiveram conosco até esse presente momento, através do sistema de internet. À noite estaremos aqui a partir das 18h30 para o culto de celebração da Ceia do Senhor. À tarde teremos os convívios aqui, estudos e ensaios, para que à noite tenhamos um grande momento. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. É o 515 que eu ia cantando, irmão. Não é seguirei. Se pelos vales, é isso? Se pelos vales. Se pelos vales eu peregrino. Os irmãos que querem oferecer o seu sacrifício,
que ainda estão mantendo a campanha, pode vir à frente. E se algum irmão quer receber uma oração, também tem liberdade para vir à frente e participar disso. Tudo que está acontecendo conosco é fruto dos jejum. Aquele jejum está gerando todo esse ambiente, todas essas conversas, todos esses assuntos. Se você tem uma necessidade, venha à frente. Esses irmãos estão aptos. Eles estão aptos para socorrer a qualquer pessoa. penhoradamente as 365 pessoas que estiveram estão ainda conectadas conosco. Eu acredito que para um domingo pela manhã é super expressivo, porque praticamente todos têm escola dominical, exceto aqueles que chegam mais cedo à igreja, que a escola termina mais cedo, e muitos pastores permanecem nas suas igrejas, já assistindo, e outros voltam para casa. Por isso agradecemos essas 300 de irmãos, entre eles, irmão Samuel de Cumaru, do norte. Deus abençoe, pastor Samuel. Venha estar conosco no evento. Madivanil Braga e família em Terra Alta, Joel Moraes Pereira e Helena em Santa Bárbara, Rosivan Ferreira e a igreja em Itaituba. Oteir Oliveira em Paragominas, Jairo Cabral, Camila, Lucas e Josué e Fátima em Salvaterra, Cleuma Oliveira em São Sebastião da Boa Vista. Irmão Joel Iong Brana, na cidade de Kampala, na Uganda, na África. Deus abençoe, companheiro. Esteja conosco à noite. Pastor Vilmar Diniz e Adriele Malata e Denilda Teixeira em Portugal e outros irmãos. Clóvis Francos e sua esposa Angélica em Capivari, São Paulo. Wanda dos Anjos em São Paulo. Vanderlei Nogueira e congregação em Caraguatatuba. Ô Vanderlei, que bom te ouvir, rapaz.
José Rodrigues dos Santos, em Caxias do Sul, Rio Grande. Samuel da Silva, da cidade do Gama, São Paulo, Distrito Federal. E Thaís Santos, no Maranhão. Cristiane Silva Santos, no Icuí, Guajará. Miriam Pereira, Ananindeua. Mateus Silva, Ananindeua, todos são em Ananindeua. Alcilene Vieira, Benedita Rodrigues e John Melo Nogueira. Muito obrigado a todos vocês. Mais Sunamita Lopes, em Coraci. Daiane Figueiredo, em Belém. Sueli Pereira, em Coraci. Alice Virgulino. Adria Virgulino. Ney Oliveira e Francinelli, em Benevides. O Senhor vos abençoe. Obrigado pela companhia. Estaremos juntos. E todas as igrejas associadas que não vão ser nomeadas agora, faremos à noite. Embora sabendo que vocês estão nos acompanhando. Muito obrigado. Aqui está esse grupo de irmãos que estão encerrando mais uma série de jejum. A igreja tomou a posição de jejuar e o resultado está acontecendo. Os assuntos nossos, olha, a bênção do Aurá foi jejum. A confraternização de mocidade que vai ocorrer, fruto de jejum. O seminário de evangelístico que vai acontecer é fruto de jejum. Esse tipo de culto que nós estamos fazendo em jejum, esse grupo de crianças sendo apresentado hoje aqui, isso é fruto de jejum. Ora, você diz, como é que eu jejuo? Tem que jejuar o dia todo? Não, 5 minutos, só em você empurrar o prato lá e dar 5 minutos, a sua reverência resolve tudo. Entendeu? A gente não pode jejuar mais de 1 hora, mais de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Outro jejum o dia todo. Mas eu vou dizer isso como pastor. Tu só vai entender o valor de jejum quando o sapato, o sapato apertar no teu pé. É assim? Só sabe, como é que é? Só sabe quando o sapato aperta quem calça. Quando você pode apertar. Enquanto você não tiver, tu vai ficar usando telefone desordenadamente, não vai orar, não vai jejuar, não vai à congregação, não evangeliza, porque você não tem necessidade. Agora, eu particularmente sou um homem necessitado. Eu sou necessitado de viver ocupado. Ai de mim, se ficar desocupado. Vamos agradecer ao Senhor Jesus pela felicidade de estarmos aqui. E toda a igreja pode participar. Vocês que ainda estão na internet conosco, participem. Você que está doente, acabrunhado, aflito, necessitado, precisando de ajuda, de orientação, assista isso, o Senhor vai cuidar de ti. Pai eterno, muito obrigado. Oramos com essa congregação, para que o Senhor receba o nosso louvor. Este sacrifício é um pequeno sacrifício, mas é o que podemos te fazer. Estamos fazendo isso em cumprimento à tua palavra, que diz: aquele que é justo orará a ti a tempo de te poder achar. Nós estamos jejuando antecipadamente, preventivamente. Nós estamos nos resguardando para quando a tempestade chegar, nós já estamos seguros de que o Senhor vai nos dar vitória. Abençoa nossos planos, abençoa nossos familiares, amigos e conhecidos. Abençoa os trabalhos congregacionais. Abençoa todos os ministros. Abençoa todos os evangelistas, pastores, espalhados pelo Brasil afora. A todos quanto anunciam a tua palavra. Os trabalhos de ceia que ocorrerão nesta noite. Abençoa cada pastor e sua congregação. Esta bênção alcance os pastores denominacionais. Que cada pastor denominacional receba o Espírito Santo, receba a revelação da palavra, que cada pastor tenha sua boca emprestada ao Senhor, para sair um trovão em favor daquele eleito que está ali assentado. Use esse pastor, Senhor, use essa pastora, use essa missionária, que ela possa dizer às pessoas: corre para a palavra, aceita a palavra,
Reconhece o mensageiro. Dá-nos uma tarde abençoada em tudo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça conosco e com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e para todo sempre. E a congregação confirma com forte. Deus abençoe, amado. Abençoe teu irmão. Diga, Deus abençoe, irmão. E bom apetite. Por toda a minha Todos têm liberdade de se desejarem vir almoçar conosco.